conteúdo que eu separei para hoje, eu tenho aqui esses indicadores de avaliação da gestão. Qual é a diferença? Esse aqui eu entendo que é mais importante, tá? Por isso que eu demorei mais tempo falando, explicando sobre esses indicadores aqui. Mas esses aqui também são muito importantes, que meio que dá um brilho. A intenção é consolidar ainda mais e dar um brilho maior para a gestão de estabilidade. Essa é a intenção desses indicadores que eu separei aqui, por isso que eu achei interessante deixar eles à parte. Tá? Por quê? Quando a gente está fazendo a avaliação do tema, a gente está, de fato, avaliando como que os critérios relacionados àqueles temas materiais. Então, de certa forma, ainda tem relação com relação... ainda tem não, né? Tem uma relação muito forte com o tema material. A relação desse indicador principal é a gestão do tema. Quando a gente olha... Quando eu separo aqui, que eu falo a avaliação da gestão, eu estou mais olhando uma perspectiva da etapa da jornada de sustentabilidade. Por exemplo, aqui, quando ele pergunta sobre mitigação de emissão, ele fala que tem que ter um selo, a PR 2030 já dá isso aqui, esse selo eu entendo como um selo extremamente importante para a sua emissão de gás de efeito estufa, né? E ela está dentro de mudanças climáticas. Mas quando você vai fazer uma gestão de indicadores, você vai ter vários outros indicadores. E todos esses indicadores, sei lá, de resíduos, vou falar de ambiental, né? Resíduo, de água, que eventualmente você vai fazer uma auditoria de relatório, é importante você ter também uma conformidade, um padrão de gestão desses dados. Então, eu estou falando especificamente de uma gestão de dados validada e consolidada. E que tem a ver com a etapa, deixa eu abrir aqui, tem a ver com a etapa de cálculo de indicadores. Ou seja, a minha gestão de indicadores é robusta, independente dela ser de inventário, independente dela ser de social, de governança, por aí vai. Ao mesmo tempo, eu posso ter um indicador do diagnóstico, ou seja, esse diagnóstico aqui que eu respondi, e tem a pontuação do ESG aqui, como é que eu torno, é fácil repetir, como é que eu torno essa resposta aqui, que foi uma autoavaliação minha, a minha empresa, os meus colaboradores entraram e responderam isso aqui. Como é que eu torno isso, essa informação mais fidedigna com a minha operação? Como é que eu torno isso, diminuo o erro de interpretação dos meus colaboradores? Como é que eu torno isso mais fidedigno com a operação, né? Diminuo o erro e mais, está fugindo a palavra, com maior valor, maior transparência, maior credibilidade. Com maior credibilidade para quem eu quero divulgar isso aqui. Assim, de bate-pronto, o que pode ser feito é uma auditoria de terceira parte desses resultados aqui, dessas respostas. Ou seja, uma pessoa externa vai vir aqui, vai avaliar essas respostas, vai ver se ela está condizente com a sua operação, vai corrigir, eventualmente, respostas erradas e vai te dar uma certificação. Olha, realmente, essas respostas agora tá de acordo com o entendimento da BNT. A BNT faz essa certificação. Então, se vocês querem responder isso aqui, aconselho procurar a BNT para certificar. Uma vez que você tem esse selo da BNT, de conformidade, por exemplo, a norma, você levou o nível dessa resposta de uma resposta autoavaliação para um nível, cara, está verificado. Está condizente. E quando eu falo que está condizente com a realidade, tem dois pontos. Eu aumento a credibilidade para as pessoas interessadas a ver essa resposta, e também faço com que a minha gestão interna seja boa, porque, como eu disse, pode ter erro manual, alguém respondeu errado, alguém entendeu uma coisa e respondeu outra, não respondeu de conforme o entendimento da pergunta. Existem esse tipo de interpretações. Então, essa validação de terceira parte é o que eu estou chamando de indicadores de avaliação da gestão. Quão robusto está a minha etapa de diagnóstico? Quão robusta está a minha materialidade? Eu posso fazer, por exemplo, estudo de materialidade em que eu não fiz pesquisa de terceira parte. Não é ideal? Não. Você não vai pegar a opinião dos stakeholders. Mas talvez, às vezes, se você está fazendo na pressa, fazendo rápido, quer ter uma ideia, uma ideia mínima, eu já vi isso acontecer,
Você senta, reúne com a diretoria, reúne com um especialista da área, monta uma materialidade imaginando o que é interessante para cada uma das partes e cria aquela primeira materialidade inicial que vai dar o pontapé inicial para você fazer gestão de estabilidade. É o ideal? Não é. Mas também você não sai do zero. E aí, o que eu faço? Eu tenho que fazer uma pesquisa de e-mail, ligar para as pessoas, e isso requer um investimento. Às vezes a empresa não tem esse investimento. Então significa que você vai ter uma materialidade, mas essa materialidade ela não está com a confiabilidade ideal que você tem, né? O que poderia ter. Então isso pode te dar um selo de maturidade da sua materialidade. Quão maduro está a sua materialidade? Quão robusta essa materialidade está? Então, aqui eu também não estou falando do S e do G. Eu estou falando dos critérios. Estou falando da avaliação da gestão. Aqui eu falei de critérios de avaliação do tema, né? E aqui eu estou falando de critérios de avaliação da gestão, das etapas de sustentabilidade. E isso é muito interessante ter. E é comum isso vir com selos. Então, eu tenho um selo que eu acho muito interessante, a estrutura do GHG Protocol, que ele te dá selo prata, ouro e bronze. Então, a partir desses selos prata, ouro e bronze, você consegue saber se o seu inventário está com a conformidade média, baixa, média ou alta. Né? Isso é interessante entender. Então, o gestor de estabilidade, ele deve buscar também esses indicadores, buscar também a maturidade da gestão dessas etapas. Eu separei aqui alguns exemplos bem desenhados mesmo de como que a empresa pode fazer. Então, aqui seria para um diagnóstico, né? Então, se você fizer um diagnóstico com informações incompletas, você tem um diagnóstico ruim, você não respondeu tudo. Então, é um selinho bronze. Se você tem um diagnóstico com todas as respostas dadas, a avaliação contou com colaboradores, a avaliação contou com as respostas daquele questionário, foi revisado por os responsáveis da área. Eles possuem evidências para corroborar aquelas informações que foram consolidadas. Você pode considerar um selo prata. E um selo ouro seria, seguindo o GHG Protocolo, quando você faz uma auditoria de terceira parte. Então, isso aqui é um exemplo de como você pode pensar nessa estrutura de otimizar a gestão de estabilidade. Tá? Isso tudo, esses conceitos todos que eu estou passando aqui, são conceitos que estão dentro da plataforma da Rase, né? Então, essa live aqui, esse vídeo que eu estou fazendo aqui, ele apresenta uma estrutura que a gente acredita que é interessante. Eu estou explicando aqui do porquê dela ser interessante. É muito interessante mostrar para o gestor de estabilidade o que ele pode evoluir, como ele pode evoluir, né? De forma estruturada. E agora imagina você, gestor de estabilidade, que tem que coletar dados, que tem que gerir dados de um monte de gente, de um monte de pessoas, que tem que ter os indicadores de performance, tem que ter os indicadores principais relacionados aos temas, tem que ter uma avaliação dos temas materiais com seus critérios e tem que saber como é que está a cada uma das etapas, se ela foi bem feita, se está com selo, se está com selo. Imagina isso tudo dentro da gestão de um gestão de estabilidade, fazer isso no Excel, fazendo uma planilha sem essa estrutura. Fica difícil. É trabalhoso. Dá para fazer? Dá. Eu estou passando aqui o conteúdo explicativo do porquê que isso é relevante e como isso pode ser feito. Tá? Dá para fazer no Excel? Dá. Dá para fazer no papel? Dá. Mas é justamente esse tipo de estrutura que a gente organiza na plataforma da Rase. A gente está para liberar uma versão nova que vai... Isso tudo já tem na plataforma, tá? Só que a gente entende que tem uma forma mais fácil de explicar isso e deixar isso organizado dentro do nosso sistema. Então, em breve, a gente vai ter uma série de melhorias que vai tornar essas informações todas de mais fácil acesso, de mais fácil gestão por parte do gestor de estabilidade. E é isso que a gente entrega como sistema. Por isso que eu falo que a gente é um sistema de gestão. A Rase é um sistema que vai organizar tudo isso que eu falei aqui, dos indicadores, performance principais, indicadores de gestão de ESG, indicadores de gestão de estabilidade, de uma forma estruturada, fácil, organizada para você, gestor de estabilidade, ter menos trabalho. Isso, é muito, a gente entende como muito importante para as empresas que buscam ser mais sustentáveis. Beleza, pessoal?